Você com certeza já leu algum quadrinho que alguma coisa tinha de errado no balonamento. Você às vezes nem percebe o que está errado, mas conforme você vai lendo, você vai vendo que tem algo meio travado na leitura. Muitas vezes não é o roteiro, não é o desenho, não é a narrativa gráfica, não é nada disso. É simplesmente um balonamento esquisito. Hoje nós vamos conversar então sobre 10 erros cometidos por amadores na hora de fazer o balonamento de quadrinhos que podem impactar na leitura. Essa lista ela foi feita pelo Nate Piekos, que é um letrista norte-americano que já trabalhou para DC, para Marvel, para Dark Horse. Existem centenas de quadrinhos onde ele é acreditado como letrista e nós vamos conversar aqui rapidinho então sobre esses 10 erros que ele listou de balonamento, né, barra letramento, e a gente vai conversar um pouquinho sobre eles. Se você já viu algum desses erros em algum quadrinho, você lembra, comenta ali embaixo qual que foi esse quadrinho, qual que foi o erro que você viu. Se você gostar do vídeo, não se esqueça do seu joinha, e se você quiser ver mais vídeos como esse, já aproveita para se inscrever aqui no canal. Enfim, minha gente, sem mais delongas, vamos para essa lista de 10 erros de balonamento e letramento. Eu vou começar a lista aqui do 10º para o primeiro, sendo que o primeiro é mais focado na língua inglesa. Mas enfim, vamos lá do 10 até o 1. O 10º erro cometido por amadores na hora de fazer o letramento e balonamento é cobrir cabeças ou partes importantes do desenho na hora de posicionar o balão. Nunca faça isso, sempre existe um outro caminho, segundo aqui o Nate Piekos. O nono problema é que o rabicho, né, ou o apêndice do balão, que é aquela puxadinha ali, onde fica o direcionamento da fala, ele sempre deve apontar para a boca dos personagens, sempre que possível, porque se as pessoas estão falando, o som, teoricamente, está saindo da boca delas, não é verdade? O 8º erro também fala sobre o rabicho, né, ou o apêndice. Sempre que possível, eles devem sair do meio do balão e não das beiradas. Eu não acho que isso tenha necessariamente uma grande importância para a narrativa, mas fica esteticamente mais bonito. O 7º erro que ele apontou é de balões cortados. Ele falou que sempre que um balão tiver que ser posicionado na beirada de um quadro, nunca corte ele pela parte mais larga, mas sim pelo topo. Realmente fica muito mais bonito. O 6º erro, e particularmente eu já vi isso bastante em quadrinhos, principalmente quadrinhos independentes, quadrinhos assim que não tem um editor, né, finalizando a obra e dando seus pitacos no final, é de rabichos ou apêndices cruzados, porque isso atravanca bastante na hora da leitura. Então, o Nate Piekos fala para que nunca seja feito isso. Sempre tenta dar uma volta com o rabicho pelo outro balão, mas nunca passa um por cima do outro, porque fica confuso na hora de ler. O 5º erro que ele aponta também tem a ver com os rabichos. A gente percebe que o Nate Piekos é um cara que se importa muito com os seus rabichos, é que o tamanho deles não deve ser muito variável e eles também não devem ser muito largos. O 4º ponto que ele aponta aqui no balonamento é que os balões não devem ficar muito rentes a elementos que estão desenhados e também não devem ficar muito rentes às beiradas dos balões. Realmente, quando você está lendo, você percebe que quando está muito rente tem algo esquisito, né? Fica meio feio, vamos ser sinceros aqui. O 3º erro que ele comenta é sobre o espaçamento entre as linhas, que não deve ser grande demais. Ele fala que o espaçamento deve ser o suficiente para que duas linhas onde nós tenhamos palavras em negrito, na linha de cima e na linha de baixo, possam ser feitas sem que elas colidam. Então o espaçamento deve ser o menor possível desde que não hajam colisões entre as letras em negrito. O 2º erro, e esse realmente fica esquisito quando está lendo, é que muita gente não alinha o formato das palavras, né, o formato das frases, para aparecer o formato do balão. O formato das letras e das palavras dentro do balão precisa seguir o formato do balão em si. E o primeiro erro que ele aponta, e que é mais voltado para a língua inglesa, e que particularmente eu nunca tinha visto, embora eu leia muitos quadrinhos em inglês, é que o I com serifa, né, aquele I com os riscos embaixo e em cima, só devem ser utilizados para o pronome pessoal eu, né, I. Então, em outras palavras, o I deve ser sem aquelas serifas. Eu nunca tinha reparado nisso e achei bem interessante. Enfim, minha gente, esses aqui são os 10 erros mais comuns aí entre os iniciantes do balonamento barra letramento, e eu achei eles bem curiosos, então eu vim aqui falar para vocês a respeito disso. Se você já leu algum quadrinho com balonamento aí, com letramento esquisito, comenta lá embaixo que a gente conversa um pouquinho sobre isso. Se você quiser dar exemplos também, sinta-se à vontade. E é isso, minha gente. Esse aqui foi um videozinho de 10 erros de letramento barra balonamento. Esse foi mais um Soco Foguete. Eu vou ficando por aqui e até a próxima.